Louvado o nome do nosso Deus, amém? Pode ficar sentado mesmo. Nós vamos ler Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15 para a nossa meditação. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 15. Nos diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esfaseada sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Amém? Que Deus abençoe. Aqui nós estamos aqui mediante uma epístola, onde o autor ele nos fala aqui de Cristo como sumo sacerdote, né? Aquele que não precisou de nenhum derramamento de sangue, ou seja, de bode, de touro, do que fosse, para remissão de pecado, porque ele próprio derramou seu próprio sangue. E quando Jesus derrama o seu próprio sangue, ali não é uma remissão, ali é um perdão para aqueles que crerem. Remissão era aquilo que a pessoa colocava a mão sobre o animal e transferia aquele pecado. Mas agora Cristo, Ele mesmo entra no Santo dos Santos, oferece o seu próprio sangue ali, e ali Ele aniquila tudo aquilo que era feito através do seu próprio corpo, que foi oferecido, ou seja, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então esse é o Cordeiro que veio para nos libertar do pecado, porque nós podemos ver que nós vivemos entre duas alianças. Quer dizer, nós temos na Bíblia duas alianças, mas nós vivemos na nova aliança, porque a antiga aliança foram aqueles que nos antepassaram, que viveram a antiga aliança. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vivemos uma nova aliança. O porquê das alianças foi para que Deus pudesse nos restaurar, para que pudéssemos estar aqui nessa noite falando do teu nome, para que pudéssemos estar aqui com toda a autoridade que Deus nos concedeu, aonde na antiga aliança eles não tinham esse Espírito Santo que nós temos do nosso lado. Ou seja, Deus criou o homem
com autoridade e domínio. Deus não criou o homem para que o homem fosse refém do pecado. Não, Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria ele com autoridade e domínio sobre tudo. Deus diz para o homem: tudo está entregue nas tuas mãos. Tu é o administrador de tudo isso que você está vendo. Então Deus criou o homem para ser um administrador. Só que a coisa inverteu. O homem passou a ser administrado. Eu não vou citar aquela frase que muitos pregadores citam, que Jesus desceu no inferno, tomou a chave da morte e a chave do inferno, porque não existe isso na Bíblia. Tá? Jesus não precisa de tomar chave de nada, porque quem governa tudo é Jesus. Tudo está nas tuas mãos. Até os demônios, se for preciso, eles têm que trabalhar a favor de Deus, se Deus quiser. Então tudo está nas mãos de Deus. Não existe que Deus desceu lá, pegou a chave da morte, a chave. Não. Deus já venceu a morte ali na cruz ali, ó. Ali a morte já não toca em Jesus. Jesus diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ali ele entregou o seu espírito e entrou no processo da morte. Mas não que a morte tocasse. Ele já venceu a morte ali na cruz, ali já. Não precisou descer do inferno, pegar a chave da morte, não. Então, meus irmãos, nós fomos criados. Deus criou o homem com autoridade. Só que o homem perde essa autoridade. Aqui no Salmos, de capítulo 8, versículo 6, nós vemos assim, ó: disse-lhe: domine sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Deus coloca tudo nas mãos do homem. Ali, Deus não cria o jardim do Éden. Isso é um estudo que tem que trazer futuramente, porque já havia uma terra. Deus simplesmente Ele coloca em ordem aquilo que foi tirado de ordem. Tá? Então Ele coloca em ordem aquilo que foi tirado de ordem. Mas como aquilo que foi tirado de ordem? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: e criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia. De um versículo para o outro, são questões de milhões de anos. Então, no momento que Deus cria o céu e a terra, no versículo 1, e no versículo 2, a terra se encontra sem forma e vazia. Então isso eu não vou entrar agora, tem que entrar no estudo para a gente aperfeiçoar mais essa parte. Mas Ele coloca tudo em ordem, e ali Ele começa a criar tudo. Depois Ele toca no homem, entrega tudo para o homem, e o homem perde tudo aquilo. E embora ainda que o homem perdesse tudo, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, que acabou perdendo a autoridade, porque os céus é do Senhor. Ali Ele divide a honra e a glória dele com ninguém, mas a terra Ele cedeu ao homem. Ele deu autoridade ao homem sobre a terra. Só que o homem não soube manter essa autoridade, igual tem acontecido nos nossos dias hoje. Quantos têm vivido reféns das drogas, do alcoolismo, da prostituição, feitiçaria e tantas coisas, porque está refém de uma coisa que tem mantido ele ali em cativeiro. Mas o homem não foi feito para estar em cativeiro. O homem foi feito para dar ordens
aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo 17 nos diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que por um só a morte veio a reinar sobre eles, a morte espiritual e a morte física, igual o nosso pastor Cleiton acabou de citar, que é uma coisa que veio desde ali, de quando o homem entrega tudo ali ao inimigo. Mas agora, imagine agora que muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nós recebemos o reino da graça, o reino da justiça pelo Espírito Santo de Deus. Mas como pelo Espírito Santo de Deus? Porque quem nos dá o entendimento, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. A igreja hoje, ela está sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo nas minhas pregações, isso é uma coisa que eu tenho em tese e alguns podem até discordar de mim, mas a nossa igreja, ela está em cima das epístolas do apóstolo Paulo. Porque quando nós pegamos os evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos, Lucas, nós vemos que foram coisas que eles escreveram porque eles presenciaram e outros não presenciaram, outros ouviram falar. Igual Lucas não foi discípulo, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, ele ouviu falar. Mas o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Cristo, tudo que foi dado pelo apóstolo Paulo foi pela revelação do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi discípulo de Jesus. Então tudo que o apóstolo Paulo traz é pela revelação do Espírito Santo de Deus. Então hoje a igreja vive pela revelação do Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. Esse negócio de campanha, de as 7 voltas na muralha de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, qual tem mais 7? Tem mais outras coisas, tem 7 aí. Eu sei que tem um monte de coisa de 7 na Bíblia. Isso não é para nós. Veja bem, isso ficou. Isso não trouxe a salvação completa para o povo. Porque senão Jesus não precisava ter vindo, porque eles não conseguiram cumprir as leis. Então esse negócio de campanha de 7, isso não é para nós. Para nós é o hoje e agora. É o que nós estamos pregando aqui, agora. Amanhã é outro dia. Eu vou fazer campanha no 7, e amanhã se eu não tiver no 7? Você vai morrer sem cumprir o 7. Então não tem isso, nosso é agora, aqui, na presença do Espírito Santo de Deus. Quando pode dizer amém? Amém. Louvado o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, se todos receberam por ofensa, por um homem só, a morte, e quanto mais nós, por Jesus Cristo, que pela sua dispensação da graça, Ele enviou o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Então nós vivemos no reino de Deus já, pela presença do Senhor.
E o que acontece agora? Agora, mediante tudo aquilo que aconteceu, o que acontece com o homem? O homem ele perdeu a sua autoridade de governo. O homem que foi criado para governar, ele perdeu. Ele passou a ser governado. Eu quero dizer uma coisa: nós que somos evangélicos, a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que ser submissos às autoridades, mas não que nós devemos nos inclinar às autoridades. Porque quando Sadraque, Abidinego e Mesaque, mediante aquela estátua de Nabucodonosor, que era ali o rei da Babilônia, ele colocou aquela estátua dele e mandou ali que todos os sons ensoassem, e mandou que aquele povo dobrasse o joelho mediante aquela estátua. Aqueles 3 jovens não dobraram. Não que eles quisessem descumprir uma ordem de uma autoridade, nada disso. Eles não queriam, eles jamais iriam se render a um homem, porque a única pessoa que nós temos que nos render de joelho é o nosso Deus. Nem João, quando o anjo pega João na ilha de Patmos e começa a mostrar as revelações para João, quando João tenta prostrar mediante aquele anjo diz: não, eu não sou digno de adoração só a Deus. Então nós não temos que estar prostrados mediante nada. E aqueles jovens foram lançados na fornalha. Só que quando eles foram lançados, Jesus já estava esperando eles lá dentro, para mostrar verdadeiramente quem que estava governando naquele local. E ali eles viram o 4º homem. Então, aqui em a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, nos fala: ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quer dizer, todos nós estávamos mortos nos delitos, nos nossos erros, nos nossos pecados, nas quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, no passado, aqueles que não nasceram no berço evangélico, eu mesmo andei no curso desse mundo há muito tempo. Então nós experimentamos todas aquelas coisas que o mundo oferece, segundo o príncipe das trevas do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Jesus, ele veio para quê? Para quebrar toda a maldição. Por isso que eu digo, numa igreja onde a igreja é salva, crente, ele não pode ter maldição na vida dele. Eu não preciso orar para quebra de maldição na vida de uma pessoa que conhece a Cristo, porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, a Bíblia diz que o passado, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Naquele momento tudo é cortado. Naquele momento que o nosso nome é escrito no livro da vida, naquele momento nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. Amém. Porque a Bíblia diz que o Senhor vem buscar a sua noiva. Então, quebra de maldição você pode fazer para aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que anda sobre uma maldição que muitas vezes essa maldição vem de geração em geração,
Mas quando a pessoa se dobra a Cristo, aceita Jesus ali, através do seu sangue, não tem maldição, não tem nada que prevaleça na vida do cristão, aleluia. Então não tem nada de quebra de maldição. A quebra da nossa maldição já foi quebrada ali naquela cruz ali, para aqueles que o aceitaram. Então o homem, o que acontece? Ele perde a condição de filho de Deus, e se achávamos afastados dos benefícios da aliança que Deus tinha feito lá na antiga aliança. Deus tinha feito com Abraão, que Deus multiplicaria a sua descendência. Então nós perdemos, nós fomos afastados desse benefício devido ao erro do homem. Mas aqui na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo nos fala: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, aleluia. Quem sente a presença de Deus nessa noite, que está perto do Senhor, nós nos aproximamos de Deus novamente, através do que? Daquele sangue que foi derramado ali na cruz. Aquele sangue aniquilou todo aquele passado, todo aquele processo. Aquele sangue nos fala que quando Jesus passa pela cruz, aquele véu do templo se rasga de alto a baixo. Aquele véu do santo ali, aonde só o sumo sacerdote podia entrar, agora Jesus disse: agora está livre a todos aqueles que creem em mim. Está aberto, podeis entrar a qualquer hora. A qualquer hora nós podemos entrar na presença do Pai, seja no trabalho, onde estivermos, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós podemos entrar na presença do Pai, sem que passamos por algum homem, por algum sumo sacerdote, que ainda rege algumas igrejas aí, que a pessoa, para receber o perdão, tem que se confessar. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, aleluia. A nossa igreja não está afirmada em cima de Pedro, igual a igreja católica afirma que a igreja de Roma está afirmada em cima do apóstolo Pedro, aonde ele escreveu uma carta ali, fazendo uma comunhão com eles, sendo que essa carta nunca apareceu até hoje. Mas ainda que a igreja esteja em cima de Pedro, mas os ossos de Pedro estão ali, e os ossos de Jesus estão aqui. Então a nossa igreja, ela está baseada em Jesus Cristo, nosso único e Salvador. Então, meus irmãos, nós sabemos que duas alianças foram feitas. A antiga aliança, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18: naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Então essa aliança, Deus fez ela com Abraão, e a descendência de Abraão cresceu. A descendência de Abraão cresceu tanto que ela se dividiu em duas partes. Nós vemos essa guerra hoje no Oriente Médio, entre o Irã, os muçulmanos, entre Jerusalém e os judeus. É uma guerra santa.
É uma guerra que vem lá de trás, de irmãos contra irmãos. Por quê? Através de uma desobediência. Assim como Adão e Eva desobedeceram a Deus, e nós pagamos até hoje, aquele povo lá, eles sofrem com aquela guerra até hoje, através de uma desobediência de Abraão com Sara. Sara não teve a fé para esperar o tempo certo de Deus, e mandou que Abraão deitasse com a sua escrava chamada Agar, e ali gerou Ismael. Ismael foi criado no deserto, frecheiro, e depois veio Isaac, que já era mais perto ali de Sara, sua mãe, que já era totalmente diferente. Então são duas nações diferentes, que até hoje eles nunca conseguem entrar numa paz ali, mas veio através do quê? De uma desobediência. Agora no Novo Testamento nós temos uma nova aliança. Essa aliança foi feita através de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Naquele momento ali, Jesus estava fazendo um pacto com o povo, que aquele cálice ali iria, a última ceia, iria simbolizar o seu sangue que iria ser derramado naquela cruz, para que através daquele sangue nós fôssemos salvos hoje. Então por que nós celebramos a ceia? Porque nós temos uma reverência àquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Aí muitos, hoje, muitos dizem, a ceia é para todos. Mas quando Jesus celebrou aquela ceia, ele celebrou para todos que estavam naquele lugar? Celebrou? Para quem que ele celebrou a ceia? Para os 12 apóstolos que estavam juntos. Ele poderia pegar todo mundo e falar: olha, eu estou fazendo um pacto aqui com o meu sangue. Este é um novo pacto, uma nova aliança. Mas ele fez com aqueles que estavam com ele. Porque aqueles que estavam com ele, mesmo estando com ele, ainda teve dois que traiu. Judas vendeu por 15 moedas, e Pedro negou ele 3 vezes, para que eles pudessem dar continuidade à palavra de Deus. Então Deus faz uma aliança com aqueles que têm aliança com ele, com aqueles que querem uma aliança. Então Deus fez essa aliança para que nós pudéssemos dar continuidade. E quando Adão e Eva se pecaram, se tornaram refém nas mãos de Satanás e perderam completamente a visão. Tão por completo que eles achavam que podiam esconder de Deus. Aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então tem muitas pessoas que estão ainda com a mente cega mediante o Evangelho, porque enquanto estiverem com a mente cega, não será resplandecido a glória de Cristo sobre suas vidas. Aleluia! A glória de Cristo, ela somente é resplandecida quando a nossa mente é aberta para o Evangelho. Então hoje tem pessoas que estão lá fora, às vezes pagando um preço tão caro, andando quilômetros e
quilômetros, achando que estão fazendo uma coisa. Deus não pede nada disso. Deus só pede a obediência, que nós cumprimos aquilo que Jesus deixou. O que Jesus deixou? Buscar a Deus em primeiro lugar. Quem busca a Deus acima de tudo, buscar o reino de Deus acima de tudo, em primeiro lugar, ele vai buscar outro. Ele vai buscar somente a Deus. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo nosso pastor Cris aqui, não vou querer o mal dele, porque eu tenho que amar ele igual eu amo eu. Eu não vou querer o meu mal, assim como eu não vou querer o meu, eu não vou querer o dele. Então as pessoas, se cumprir somente essas duas ordenanças que Jesus deixou, ele está cumprindo todos os 10 mandamentos que foram deixados ali por Moisés. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então eles não entenderam o propósito de Jesus. Por isso que eu digo que a nação de Israel é uma nação que vai prestigiar o anticristo sentado ali no trono do templo que vai ser construído em Jerusalém, o templo de Salomão, porque esse templo que Edir Macedo construiu ali em São Paulo, isso é um mito, isso não passa de uma comercialização, mas o verdadeiro templo que vai ser construído ele já tem as suas aquelas vestes sacerdotais já estão todas compradas. Não sei se alguém já viu isso na rede social, e já tem muitas coisas que já está tudo comprado, esperando a construção do templo. Só o que vai assentar naquele tempo ali vai ser quem? O anticristo. Porque o povo judeu estava esperando um Jesus que viesse diferente, um Jesus que viesse de uma descendência próspera, de uma descendência rica, que nascesse de um palácio. E quando eles se deparam com aquele Jesus que veio, eles não aceitam aquele Jesus. Então, o que acontece agora? O anticristo é um homem formoso, é um homem intelectual, é um homem que vai ter poder para mandar descer fogo do céu, e vai descer fogo. É um homem que vai unir as igrejas, vai falar bonito, vai vir de um modo bonito, e os judeus vão se encantar com aquele homem, porque Jesus vem de maneira diferente. Jesus vem de uma maneira simples. Jesus nasceu numa manjedoura, agora vem um homem totalmente diferente, aonde muitos, e esse homem vai se assentar no trono da igreja que vai ser construída em Jerusalém, na verdadeira igreja ali de Salomão, o templo de Salomão, que vai ser construído. Ele vai se assentar ali. Muitos serão enganados naquele dia, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós já temos a convicção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Irmãos, nem tudo que é bonito é perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui.
Vocês querem ver uma coisa bonita? A garça. Ela é branca, né? A garça toda branca. Você olha assim, quando você vê aquele monte de garça passando, você fala, olha que coisa mais linda. Mas elas se alimentam de mangue. Elas pousam nos mangues, onde está aquela podridão, aquelas coisas sujas. Então, aparentemente, ela é bonita, mas a natureza dela, do que ela é uma imundície. Então, nem tudo que fala bem, nem tudo que elabora bonito é certo. Então nós temos, por que a Bíblia fala do Espírito Santo? Nós temos que saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, igual muitos têm sido enganados hoje aí, através de muitas revelações, profecias e tantas coisas, e serão enganados até o último dia. Mas graças a Deus, nós que andamos na verdadeira palavra, nós sabemos a essência do Evangelho. Então, meus irmãos, o estabelecimento da aliança com Cristo na ceia nos veio mostrar como o amor de Deus Pai foi maior. Por quê? Porque o amor de Deus foi tão grande que Ele deixou que o sangue do seu Filho fosse derramado ali naquela cruz. O amor de Deus foi tão grande que no momento que Jesus estava sofrendo ali naquela cruz, Deus não conseguiu contemplar aquilo, e Deus vira. E naquele momento Jesus se sente só. Jesus olha para baixo. Cadê aqueles discípulos? Cadê aquele discípulo valente dele, Pedro? Senhor, se tu ires para a morte, eu irei contigo. Eu não deixarei que isso aconteça. Aonde estava Pedro? Escondido, negando Jesus naquele momento. O único que estava ali nos pés daquela cruz era João. E as mulheres, não tinha mais ninguém. Cadê aqueles que diziam, mestre, ó bom mestre? Cadê? Não tinha ninguém. Se o próprio Cristo foi enganado, ele sabia que aquilo ia acontecer. Não é que ele foi enganado, ele sabia que aquilo iria acontecer. Quanto mais nós, então nós temos que saber que verdadeiramente tem coisa na nossa vida que nós temos que abrir o nosso coração somente para Deus. Porque a partir do momento, hoje eu estou aqui, vamos fazer uma exposição, estou com o nosso pastor Cris aqui, conto a minha vida toda para ele. Amanhã ele vai para o outro ministério. Minha vida está toda nas mãos dele. É igual acontece hoje. A Genor Duro entrando contra a Universal, quando estamos podres da Universal, apertou Valdomiro Santiago com os podres dele. Valdomiro teve que pedir perdão porque a Genor tinha Valdomiro nas suas mãos, e assim por diante. Então não seja tolo de abrir o seu coração. Tem certas coisas na nossa vida que somente Deus precisa saber. Só Deus. Então nós temos que ter essa convicção. Então Jesus ele veio estabelecer uma nova aliança, mostrando o amor do Pai que foi maior. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quando fala Deus amou o mundo de tal, esse tal no dicionário você não acha. É um amor que não tem como descrever este amor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui
na casa do Senhor. E como que Jesus demonstra este amor? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Assim como o Pai amava o Filho, Jesus Cristo também nos amou. Mas para isso é necessário que nós permanecemos no seu verdadeiro amor. Não existe maior amor do que aquele que Jesus demonstrou na cruz, derramando o seu próprio sangue para a nossa salvação. Quem aqui que daria a vida para o outro? Ninguém. Ah, ele errou, vou dar minha vida para ele. Não. Às vezes acontece, muitas vezes, eu estou encerrando, a gente vê algum velório, porque quando ali o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, quando ele fala acerca do fruto do Espírito Santo, que é amor, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. O que é domínio próprio? O homem tem que saber ter um domínio próprio, ele tem que saber se dominar. Mas o que acontece hoje no meio cristão, que ele ouve a palavra de Deus, igual foi falado aqui, a morte é uma coisa que foi implantada na terra, e às vezes parte um ente querido nosso. Tem pessoas que conhecem a palavra, faz um escândalo danado. Ah, me leva junto, por que eu não fui? Joga ele no caixão lá e fecha, põe ele na terra, para ver se ele queria ir. Põe ele lá junto, mano, então vai. Então, meus irmãos, nós temos que ter um domínio próprio. Por quê? Nós temos que mostrar que nós temos um domínio próprio. Nós conhecemos, sabemos que um dia, se Jesus não voltar antes, nós vamos ser tocados pela morte. Então nós temos que saber, no dia certo, ter esse domínio. E a ceia do Senhor, ela é uma aliança de amor, uma festa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo por nós. É onde ali nós fazemos aquela celebração, ali, quando nós estamos fazendo aquela celebração, mediante o Espírito Santo, ali, trazendo a memória daquele que levou os nossos pecados, e do Pai que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por todos nós. Então, irmãos, que nós possamos permanecer firmes na graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando, no nome de Jesus. Louvado, exaltado é o nome do